Vamos embora, meu povo. Freire Neto na área para testar, meu amigo, esse ícone, esse sucesso, esse hot hatch esportivo que com certeza apaixona os fãs automotivos, os fãs de carro de velocidade e os fãs dessa marquinha aqui, ó, GTI, meu amigo. É o Golf GTI na garagem do Motores e Ação. E você vai acompanhar um test drive especial, um review. E quem vai participar daqui a pouquinho comigo também é um apaixonado por carro, meu amigo, meu consultor, meu parceiro, Ricardo Nunes Birão. Antes, eu vou mostrar essa versão para você que veio para a gente. Um abraço a todos que fazem a comunicação da Volkswagen, que nos ofereceu esse carro para teste e avaliação. Muito obrigado, já são mais de 1000 quilômetros rodados com essa versão desse Golf GTI. Olha só, começar aqui da roda, Sandra. Roda 18 com pneu 225/40. Uma roda clássica, né? Uma roda clássica da própria Volkswagen. E o que chama muita atenção são os detalhes. Os detalhes que mostram todos os diferenciais dessa versão GTI. Logo de cara, à noite, você vai ver imagens também quando a gente filmar. Esse detalhe em vermelho que vem aqui, ó. Tanto no farol do carro. Ele continua aqui, ó, na parte frontal, antes da logo, depois da logo, o nome GTI aqui. Esse detalhe dá uma característica muito forte ao GTI. E logo de cara, quando você está no trânsito, você está parado, você passa por ele, você logo reconhece essa parte frontal, né? Esse olho, esse olhar do Golf GTI que chama muita atenção. Aqui do lado também tem outro detalhe GTI. Esse elemento aqui de design a Volkswagen utiliza também em outras versões, né, em outros carros, mas aqui no GTI, além desse cromado, ele tem o vermelho do GTI. Os retrovisores são reclináveis quando você tranca o carro, né? Ele tem aqui, ó, a continuação aqui do alerta, bem interessante, é muito integrado, ele é clássico como tem que ser. Outro detalhe você não precisa da chave para poder abrir o carro, você usa a chave no bolso quase que o tempo inteiro, né? Isso é muito interessante no Golf GTI. E é só, ó, colocar a mão aqui, já trancou o carro, já retraiu todos os retrovisores. E para abrir, colocar a mão aqui, ó, você com a chave no bolso, claro, já reconheceu, já abriu, já voltou o retrovisor. 4 portas, um esportivo com 4 portas. Nessa versão testada ele também tem o teto solar. Na parte traseira é mais clássico ainda, né? No farol não tem aqueles detalhes aqui da parte dianteira, né? Que diferencia, até porque o farol traseiro ele tem a forte aqui na luz vermelha. Então o detalhe vermelho iria até não aparecer, não sobressair, mas tem o símbolo GTI aqui para quando você estiver no trânsito, você sabe, amigo, que aqui são 230 cavalos, 35 kg força-metro de torque. O bicho é brabo e a gente vai domar daqui a pouquinho. Outro detalhe interessante que torna ainda mais o carro bonito e bem esportivo para mim, né? Na minha opinião, é o detalhe aqui da antena. Ela é uma antena no estilo barbatana de tubarão, só que minúscula, bem pequena e deixa o carro bem clean. Segundo meu amigo Ricardo Nunes Birão, essa cor é o preto perolizado, né? Outro detalhe interessante para os amantes do Golf e do carro esportivo. O freio aqui tem um detalhe em vermelho, lembra muito os super esportivos, né? Os freios Brembo dos super esportivos. Esse detalhe realmente para quem gosta. Meu amigo grande Clebinho, apaixonado por carro esportivo, faltou aqui, mas em outra oportunidade vamos andar de TSI. Não é um GTI, mas é um TSI. Meu amigo Ricardo Nunes Birão, vem pra cá. A gente vai andar de Golf GTI. O homem ali já está atrasado para uma reunião, mas para andar de Golf GTI vale tudo, né, Birão? Verdade, verdade. O carro realmente surpreende pelas linhas, principalmente a maior surpresa do carro realmente é ao dirigir, ao realmente rodar no carro. A gente tem toda uma diferença, tanto na parte de dirigibilidade no contexto geral, de freio, câmbio, principalmente a parte de estresse de chassi, que esse é o grande case do hot hatch da Volkswagen, que é o GTI. Ele traz essa estigma do carro super esporte
de modelo compacto. Então, isso ele traduz exatamente no rodar, né? Então entrega realmente eficiência, as linhas dele de design mais arrojado. Segurança também, né? Exatamente, principalmente na parte da sopa de letrinha, como se fala, né? A configuração eletrônica do carro, na verdade, é imbatível. Eu sou, na verdade, um aficionado por Volkswagen, gosto muito, que diga assim os Amaroks, né? Como falam, mas o GTI realmente ele dispensa comentários. É um carro, inclusive, clássico, né, Birão? Quem compra um carro como esse, um Golf GTI, agora, por exemplo, ele já está pensando há 30, 40 anos no futuro, porque ele vai ter em casa não só um carro para usar hoje, mas também um clássico para o futuro, né? Certamente. O que digo os nossos amigos colecionadores de carros antigos, Marcelo Miller, que sempre é um grande aficionado por Golf GTI, né? Gol GTI, na verdade, né? E essa questão do GTI realmente ela tem a questão da esportividade dos anos 80, que vinha puxando aquela era da série GT, que era um Grand Tour, né, para poder entrar nessa linha da linha injetada, ver o i como um ícone de realmente de tecnologia, trazendo mais aceite para aquela configuração de tecnologia. E o GTI ele é isso, é a esportividade juntando com o conforto do dia a dia, porque ele consegue entregar uma eficiência de conforto muito forte por ter esse acerto de câmbio, chassi, principalmente com esses 230 cavalos nessa versão agora. A primeira versão do GTI que eu testei lá em 2014, nessa versão do MK7 já era um motor com 220, agora com mais 10 cavalinhos a mais, um acertozinho mais especial e alguma perfumaria interna, que é isso que a gente vai mostrar um pouco. Exatamente, chega de falar e claro, convidado aqui, né, amigo, parceiro, tem a honra, vai primeiro dirigir o carro comigo, a gente vai comentar e eu convido você aí, você meu amigo Vinícius de Goiânia, você meu amigo Pedro de Campina Grande, você Cleibinho que não veio, vai reclamar, você não me chamou, mas na próxima você vem, você vai conferir agora mais imagens do carro e as nossas impressões internas, porque além de tudo, além de ser ícone, de todos os diferenciais que Birão falou, o carro internamente traz toda a tecnologia, todos os diferenciais que a Volkswagen trouxe para o mercado agora. Vamos embora. Bora, Birão. Vamos embora, Birão. Vamos testar esse carro. Vamos testar esse carro. Você estava falando dos ajustes aí inicialmente? Tem alguns ajustes iniciais nesse carro que é bem interessante, que é um dos principais ajustes é na parte de conveniência do carro, né? Então, hoje o que a gente tem de conveniência são as regulagens de altura milimétrica, regulagem de altura do volante, regulagem de profundidade do volante. Então, assim, para um carro que a gente vai trazer uma esportividade mais além, a gente precisa ter esses ajustes de maneira mais fina. Então, eu preciso ter exatamente o módulo de condução do carro na mão. Então, quanto mais eu tiver um nível de acabamento, um nível de configuração, de setup aqui de assento, ele vai trazer mais conforto para mim e, consequentemente, vai me trazer uma dirigibilidade muito melhor. Essa é a versão que a gente está andando, é a versão Premium, a versão topo de linha. Então, essa versão ela está equipada com todos os recursos disponíveis, como ACC, Park Assistant. A configuração mais interessante dele realmente é a questão dessa dirigibilidade do carro, que realmente impressiona. É o ajuste de setup dele, como a gente tinha falado ainda há pouco, mas o que me impressionou muito é o conjunto mecânico do carro, tanto o motor, o câmbio, o freio. É uma verdadeira, não é um freio não, é uma topada. Um fato bem interessante que esse carro tem é o controle. Ele tem um launch control, que é um controle de largada, né, como chama. Como todo carro esportivo, ele também tem aqui uma aferição aqui de um time lap, ou seja, para não poder estar fazendo um volta a volta. Esse impressiona com muita força nessa versão. E o que mais surpreende a gente realmente, além das configurações de painel, realmente é o próprio painel do carro. Tem muita informação. Totalmente digital, né, Birão? Exatamente. Esse, na verdade, essa versão desse carro está equipada com uma versão está equipada com ACC, que é o Active Cruise Control, que é o sistema de controle de distância, né? E também com Park Assistant, a gente pode até fazer uma experiência de um Park Assistant com ele na sequência, mas o mais interessante do carro realmente são os ajustes finos, né? Regulagem de profundidade do volante, regulagem milimétrica do assento do banco do motorista, essa regulagem aqui de modo elétrico, né? Traz todo um fino toque para isso, né? Já na parte de configurações
da parte do volante, como a gente estava falando, é um volante multifuncional, né? Onde tem todas essas disponibilidades ao painel aqui. Então hoje esse sistema de painel ele dá um ar diferente para a gente, né? Traz muito mais recurso para a gente poder trabalhar e não é à toa que surpreende o carro, né? Surpreende pela quantidade de informações e principalmente por ajuste de câmbio. Esse câmbio realmente, para mim, eu acho que eles conseguiram atingir um ar de esportividade acima da média, podemos dizer assim, né? Você falou do freio, mas antes de a gente falar, é interessante dizer que o painel, o Active Info Display, né, que nasceu na Audi, a gente viu aqui no TT, já está em vários outros carros da Volkswagen. Tem aqui no Golf, você tem ali o navegador, você consegue colocar a informação que você preferir, né? Exato. E uma das vantagens desse painel, Freire, nessa configuração que nasceu lá no TT e depois veio ocupar a linha do Audi A4, depois veio também na versão das séries das Q7 e o próprio Touareg também já na versão já no final do ano passado, ele também veio trazendo já essa identidade. Uma coisa bem interessante porque a Volkswagen, na verdade, ela não está economizando a tecnologia que vem da prima irmã da Audi, né? Então assim, nos carros topos de linha hoje ela está trabalhando muito fortemente essa questão de configuração e isso é uma coisa que realmente surpreende. Para um carro esportivo, você que gosta, você que é fã também, para um carro esportivo, ele tem controle de estabilidade de tração. Você estava falando da história do MyLap, né? Isso. Você consegue controlar se você vai fazer um track day no autódromo. Exatamente. Para aqueles que já são mais aficionados pela questão da utilização do carro como brinquedo, vamos dizer assim, né? Que ele proporciona muito isso. Isso. A gente tem essa função time-lapse para a gente poder estar exatamente aferindo esse tipo, se fosse uma volta, né? Então assim, aqueles caras que são mais aficionados por track day, que querem tirar um pouquinho mais da performance, campeonato de arrancada também, e eles conseguem na verdade realmente extrair toda essa pegada, né? E uma das coisas que realmente surpreende é a questão do câmbio na mão, né? Essa parte aqui não gera diferença. O freio é como eu estava falando, é uma verdadeira topada, porque tem um plano de eficiência muito forte. Então assim, a gente vai pegar uma área mais livre aqui para fazer uma aceleração do zero e fazer uma aceleração em movimento, que é o que a gente estava fazendo agora. Uma aceleração nesse movimento aqui, para poder mostrar um pouco exatamente dessa pegada que ele tem, que são 35 kg de torque, abaixa RPM, rotação, que traz uma eficiência muito forte. Então, hoje, quando a gente vai falar em termos de torque, não é só o tamanho do torque que ele tem, mas sim o plano de eficiência que ele tem para entregar. Troca de primeira para segunda como pouco troca. e freia muito bem, né? Muito. É isso que a gente vai mostrar aqui um pouquinho aqui. Você tem um câmbio de 6 velocidades, DSG, dupla A embreagem. gente tem uma vantagem nesse carro que a gente tem um controle de largada. Então eu posso utilizar isso aqui dessa maneira. E eu só preciso tirar o pé do freio para ele poder largar. Isso para quem participa de arrancada, Tem várias vantagens, Uhum. né? Os mais aficionados preferem largar na mão. certo? A vantagem de você estar fazendo uma largada como essa, que é uma largada mais precisa, é você ter a eletrônica a teu favor. Uhum. Diferente- Usando toda a tecnologia que esse carro usando tem. a tecnologia que ele tem, porque ele vai explorar a faixa de torque correta, vai explorar o plano de eficiência correta para aquela posição que o carro está, ou seja, os sensores de inclinação do carro vão posicionar isso para ele também, que ao contrário do que muita gente pensa, não é só pisar no acelerador. Sim, Pisar no acelerador é a consequência, certo. mas a entrega realmente vem através dessa performance que ele faz baseada em cima da gestão de todos esses mapeamentos, de todos esses sensores que ele faz esse mapeamento. E engraçado, quando a gente entra nesse módulo, ele já entra com o sistema de exclamação para dizer assim, ó, tá por conta de risco, porque o controle de estabilidade ele fica anulado em partes
para a gente poder fazer a utilização dele. Então assim, tem que ser realmente alguém que está Com preparado, experiência, né? para poder, isso, a questão da experiência e principalmente preparado para estar utilizando daquela maneira. Não é uma coisa que vai fazer de qualquer jeito. Exatamente. Então tem que ser feito de fato com responsabilidade, né? Aí a gente cai, mudando um pouco de assunto, Birão, mas tem a ver na importância de uma entrega técnica, de um test drive bem feito na hora de vender um carro, né, Birão? Sim, essa parte do test drive, para mim, é um dos itens que mais agrega valor para o cliente. Porque o cliente, como se diz a história, é quem vai consumir o produto. Então, um produto como esse, na hora que a gente está falando, principalmente na hora de uma apresentação, não só mostrar os detalhes de costuras constatantes em vermelho, Qualidade do acabamento, qualidade do acabamento, com premium, com o emborrachamento do painel, que já é uma característica dele, e essas pequenas coisas que ele tem. Mas o mais importante é para fazer uma entrega técnica, para que o cliente entenda o que ele pode te entregar, mas saber também os riscos que você pode correr quando você está utilizando. Não é só ter a tecnologia embarcada no carro que ela vai fazer tudo para mim, não. Ela tem, cada um delas tem fatores de limitação e a gente tem que entender e interpretar isso também como utilizar. E é uma coisa bastante que faz parte do serviço, do negócio, de muitas coisas. É o que todo mundo às vezes comenta no nosso canal no YouTube e tal. Ah, é muito caro, ah, esse preço é absurdo. Não fale seu preço antes de entender o valor. Então, um carro como esse, ele tem um valor para um apaixonado, para um aficionado, para o cara que sabe dar. Tem. Do mesmo jeito que tem uma bicicleta para triatlon que pode custar até 70 mil reais. Exatamente, é isso que eu ia falar. O valor para a pessoa certa tem. O que é a diferença de valores que a gente está falando aqui diretamente? São as tecnologias empregadas nele, que são as top de linha, ou seja, são as versões mais atualizadas da tecnologia. E o que tem de melhor na Volkswagen no momento. Exatamente. E um outro fator muito forte é a questão do tipo de componente, de material, de matéria-prima que você vai utilizar para criar aquele componente. Então, esse carro tem muita mais área aerodinâmica do que pode se imaginar. Como a gente estava mostrando ali ainda há pouco, a questão dos defletores que começam no para-choque dianteiro, percorre toda a linha de longarina e vai até o para-choque traseiro com área de vácuo. Sim. Então, assim, isso são coisas que normalmente não são todas as marcas, nem todas as versões esportivas que disponibilizam. Então, assim, você puxa o centro de gravidade mais para baixo, você cria uma posição já de pressão negativa para o carro para poder ele ter mais chão, ou seja, para ele ter um grip melhor, um solo melhor do carro, e você poder ter mais maneabilidade do carro para poder tirar mais eficiência dele. Então, assim, o mais importante de tudo não é só ter o carro, é entender o que está comprando. O próprio aerofólio que você falou, né? Isso, o vidro traseiro. O vidro traseiro, ele tem uma particularidade diferente do que a gente está falando. Então, assim, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não está ali por acaso. Sim. Ele está ali porque ele tem uma função aerodinâmica. Sim. E aí o aerofólio traseiro é diferente da versão abaixo dele. Então, da versão que a gente tem do próprio TSI, que é o irmão dele mais novo, a gente tem ele como um vidro maior traseiro. Então, o vidro do GTI na parte traseira, ele é um pouco menor por conta do defletor, né? A gente também tem a disponibilidade do teto solar panorâmico de 1x1. Esse teto ele é 1x1, ao contrário do que todo mundo pensa. Ele não é um teto pequeno, ele é um teto hoje que é considerado um teto padrão, mas é um teto grande, né, com uma vasta área de visibilidade. Nessa versão é opcional, né? Nessa versão do GTI é opcional. Então, assim, alguns clientes compram um carro desse com visão de performance. Então, o cara não vai botar um teto de vidro, porque o teto de vidro ele tem mais peso do que um componente de aço. Então, algumas coisas são do uso e prática para poder ter realmente uma performance melhor do carro. Uma coisa interessante para a gente mostrar, Birão, que sempre as pessoas pedem no nosso canal, os nossos seguidores e internautas, é justamente isso que você estava fazendo ali antes da gente começar a testar. Mostrar tudo aquilo que tem aqui disponível nesse verdadeiro computador a bordo, né, que o carro tem. Você consegue aqui configurar desde o som ao Apple CarPlay ou Android Auto, situação de trânsito, navegação, mídias, rádio, tudo.